Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, hoje nossa aula conteúdo para o 7º ano. A gente hoje vai resolver exercícios que envolvem a representação de dados em gráficos, certinho? Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então, vamos iniciar nossa aula. Primeira questão é exercício 1. Em um curso de balé, participam ao todo 26 meninas. A professora do curso decidiu realizar uma pesquisa com essas garotas para saber acerca da preferência de roupas entre elas. De posse dos dados, ela constatou: 10 preferem usar vestido, 3 preferem usar calça, 5 preferem usar short e 8 preferem usar saia. Certinho? Bom, o que eu quero fazer aqui, gente? Quero representar essas informações em um gráfico, de preferência um gráfico de coluna. E como é que a gente poderia fazer essa representação? Bem simples, né? Então vamos aqui, colocar esses dados em um gráfico. Então vamos lá. Eu montei esse gráfico aqui para nós. Repara que esse gráfico aqui ele é do tipo gráfico de coluna, né? Então repare que aqui, gente, as alturas das colunas vai ser proporcional ao valor numérico do dado. Então, por exemplo, você viu na questão lá que 10 meninas preferem vestido. Então, o tamanho da coluna associado para vestido vai ser a maior, né? E ela vai ter que ter um tamanho de 10 em relação a alguma unidade tomada como referência. Então, cada quadradinho aqui, gente, vale uma menina, certinho? Então, repare que na coluna referente aos vestidos, nós temos aqui 10 quadradinhos, significando que 10 meninas preferem, né, vestido. Então, a pessoa que vai ler esse gráfico, ela tem que olhar para o gráfico e entender. Tipo, ela tem que olhar para cá e já ver, por exemplo, que a maioria das meninas, melhor dizendo, a preferência maior de roupa é por vestido. Por quê? Porque a coluna dos vestidos é a maior. E aquelas menos preferem, né, elas menos preferem são as calças. Repare que nós temos só 3 quadradinhos, indicando que 3 meninas somente, né, preferem usar calça. A segunda preferência é por saia. Por quê? Porque é a segunda maior coluna. E quantas meninas? 8, porque nós temos 8 quadradinhos vermelhos que formam a coluna das meninas que preferem, né, saia. E depois aqui nós temos o short. Repare, 1, 2, 3, 4, 5, indicando que 5 meninas preferem usar, no caso, né, short. Então você repara que é um gráfico simples. No eixo vertical nós temos a quantidade de meninas e no eixo horizontal nós temos aqui, né, no caso, as preferências de roupa. Vamos supor, por exemplo, que eu fosse olhar para esse gráfico e eu não soubesse quantas meninas tem nesse curso. Como é que eu faria para saber quantas tem? Basta somar 10, mais 3, 13, mais 5, 18, mais 8, 26. 26 meninas nesse curso, certinho? Então aqui nós temos um gráfico simples, né, que representa bem a pesquisa que a professora fez. Vamos ao exercício 2. 24 alunos de uma turma irão participar da Olimpíada Internacional de Astronomia. O professor de ciências dessa turma consultou os alunos para saber, né, fazer um levantamento para saber quantas horas de estudo cada um deles está dedicando, né, para os conteúdos da prova. De acordo com a sua pesquisa, ele obteve que 3 alunos estão estudando entre 1 e 2 horas, 6 estão estudando entre 2 e 3 horas, 5 estão dedicando de 3 a 4 horas, 4 estão dedicando de 4 a 5 horas, 2 alunos estão estudando entre 5 e 6 horas, 1 aluno estuda entre 6 e 7 horas e 3 alunos dedicam de 7 a 8 horas, certinho? E aqui eu quero montar um gráfico, né, que vai representar, no caso, né, a quantidade de alunos por intervalo de estudo. E eu quero fazer um gráfico de colunas, certinho? Então vamos lá, olha o gráfico que nós poderíamos fazer. Esse gráfico aqui ele representa bem a situação. Repare que aqui, gente, no eixo horizontal, eu coloquei esse tracinho aqui, indicando que o aluno estuda de 1 hora a 1 hora inferior a 2 horas. Aqui ele estuda de exatamente 2 horas a um tempo inferior a 3 horas, certinho? Então repare novamente que quando nós temos um gráfico de coluna, o tamanho da coluna vai ser proporcional ao tamanho daquele dado. Então lá no quadrinho você viu que 6 alunos é a maior quantidade, 6 alunos, que é a maior quantidade observada
dedica de 2 a 3 horas de estudo. Então, a coluna que vai ser associada para esse intervalo de 2 a 3 horas vai ser a maior coluna. E você observou também que somente um aluno dedica um tempo de estudo de 6 a 7 horas. Então, a coluna associada para esse dado vai ser a menor coluna observada, certinho? Então, aqui, por exemplo, eu poderia calcular, sem ter visto enunciado, quantos alunos tem nessa turma. 6 mais 3 mais 6, 9, mais 5, 14, mais 4, 18, mais 2, 20, mais 1, 21, mais 3, 24. Teríamos 24 alunos nessa turma. O eixo vertical seria, no caso, o eixo vertical seria o eixo dos alunos e o eixo horizontal, né, dos dados. Geralmente vai ter essa configuração gráfico de coluna, certinho? Vamos ao exercício 3. Com o objetivo de avaliar a gestão do prefeito de uma certa cidade, o Instituto Municipal de Pesquisas Estatísticas decidiu consultar uma amostra de eleitores da cidade. Cada pessoa consultada avaliava a gestão do prefeito em uma das possibilidades seguintes: ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Houve pessoas que não souberam responder ou não tinham ainda uma opinião formada sobre a pergunta. Em termos percentuais, apresentamos a seguir o resultado da pesquisa. 2,7% avaliaram em ótima, 16,4% avaliaram em boa, 27,8% avaliaram em regular, 14,8% avaliaram em ruim, 20,8% avaliaram em péssima, né, e não souberam responder ou não tinham opinião formada ainda, 17,6%. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um gráfico, agora eu quero fazer um gráfico de barra que deixe esses dados bem apresentados. Gente, vocês estão percebendo qual é a finalidade da gente representar os dados em um gráfico? Porque fica uma coisa mais interessante, mais fácil de você visualizar, mais atrativa, né, para o leitor. Aqui eu estou colocando os dados escritos mesmo, mas é interessante que eu represente num gráfico de preferência colorido, um gráfico fácil de ler, porque as informações elas ficam mais simultâneas e de fácil leitura. É por isso que os gráficos são tão utilizados nos jornais, na televisão, no seu livro de matemática, porque realmente é uma ferramenta que a estatística não abre mão, porque facilita muito a leitura dos gráficos, certinho? E aí pessoas que são até leigas no assunto conseguem entender esses gráficos, porque eles são muito simples de serem lidos, certinho? Gráfico também é um texto. Então vamos aqui à resolução do exercício 3. Olha aí, ó, o gráfico, como é que ele poderia ficar. Um gráfico colorido, né, bonitinho ali, bem atrativo mesmo para você ler e já observar de cara que a maior parte dos eleitores acham aí a gestão do prefeito mais ou menos, né, e que pouquíssimos avaliam em ótima, certo? Então você consegue aí, observando esse gráfico, ter uma ideia de que esse prefeito não está agradando muito, entendeu? Porque o gráfico, né, ele tem aí desenhos que facilitam a nossa compreensão. Então observa que, no caso aí, a barra que vai ter o maior comprimento vai ser aquela proporcional, né, ao dado que apresenta o maior valor. E qual seria esse dado? Os eleitores, né, que responderam como regular a gestão. Você também viu que 2,7% só avaliaram como ótima, e essa era o menor dado. Então repare que a barra associada a ele vai ter o menor comprimento em relação às demais. Certinho? Então espero aí que você tenha compreendido como nós construímos esses gráficos. O eixo vertical representa as possibilidades de resposta e o eixo horizontal aí seria, né, os percentuais de eleitores, né, de cidadãos que votaram em cada opção. Certinho? Vamos ao exercício 4. Nós temos aí o nosso gráfico aí e vamos ler o que ele representa. O gráfico ao lado exibe o faturamento de uma empresa em 5 anos. Ao realizarmos a leitura desse gráfico, podemos concluir corretamente que... Então aqui nós temos um gráfico, gente, um gráfico de linha, um gráfico também bastante usado nos jornais. O eixo vertical representa o faturamento e o eixo horizontal os anos, certinho? Letra A. O faturamento da empresa excedeu o valor de R$20 mil em algum momento? O que ele está falando aqui? Ele está falando para você, ele está afirmando para você o seguinte:
Ó, em algum momento o faturamento dessa empresa foi superior a 20 mil reais. Isso está correto? Em algum momento você vê esse gráfico ultrapassando essa linha aqui, que seria a linha do 20 mil reais? Com certeza não. Então a letra A está errada. A letra B fala o seguinte: a redução no faturamento da empresa de 2016 em relação a 2015 foi superior a 6 mil reais? Vamos lá. Em 2016, o faturamento foi mais ou menos aqui, ó, de 13 mil reais, porque está na metade entre 12 mil e 14 mil. Então eu vou considerar aqui 13 mil. Em 2015, foi 18 mil. Ou seja, a redução foi de 18 mil menos 13 mil, que dá 5 mil. Não foi superior a 6 mil. Então está correto, está incorreta a letra B. Ok? A letra D. O menor faturamento ocorreu em 2016. Não, gente. Em que ponto aqui nós temos o menor valor? Em 2018, com faturamento, né, entre ali 10 mil e 12 mil, mais ou menos 11 mil reais. Então não foi em 2016, foi em 2018. Então a resposta correta, de fato, é a letra C, que fala o seguinte: o aumento no faturamento de 2017 em relação a 2016 foi superior ao valor de R$1.000. Então vamos ver aqui, ó. Em 2016, né, nós tivemos que o valor que faturamento foi de 13 mil reais. Em 2017 foi um pouquinho acima de 14 mil. Então, se você pega um valor pouquinho acima de 14 mil e subtrai, né, desse valor 13 mil reais, dá um valor, pode ser um pouquinho, mas de qualquer forma superior a R$1.000. Então a resposta correta seria, de fato, a letra C, ok? Então, finalizando nossa aula, e por hoje vamos ficando por aqui. Nós hoje retomamos a leitura e a representação de dados em gráficos através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha relembrado aí como é que a gente constrói esses dados, como é que a gente representa esses dados em gráficos. Depois, vai lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente, refaça as questões, faça no seu caderno esses gráficos para você fixar bem o conteúdo. Bons estudos, bons exercícios e fiquem com Deus.